Glória a Deus por mais uma celebração, e uma celebração muito especial. Uma celebração onde lembramos que Jesus Cristo não está morto. Lembramos que Jesus Cristo está vivo, venceu a morte, e por isso nós hoje temos livre acesso ao Senhor. Nós queremos compartilhar um texto que está no Salmo de número 124, seguindo então a nossa trilha dos degraus, a nossa jornada, Salmo de número 124, e aqui nesse texto nós lembramos que o cântico dos degraus, ou o cântico da romagem, eles eram entoados durante a peregrinação, justamente nessa época, Essa era uma das festas, a Páscoa, a festa da passagem. O povo ia em direção a Jerusalém para esta festa, e eles iam entoando então esses cânticos de romagem. A gente começou lá no Salmo 120, já estamos aqui no Salmo de número 124, e nele traz verdades importantes ao nosso coração nessa noite. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias ou acompanhassem aqui na tela. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós. Eles nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e a torrente teria passado por cima de nós. As águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. A nossa alma foi salva, como um pássaro no laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Senhor Jesus, esta é a Tua palavra. Pedimos, ó Deus, a compreensão, a revelação do Teu Espírito Santo sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos, minhas irmãs, que o Senhor possa ministrar as nossas vidas, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Este salmo, então, escrito ali pós-exílico, era usado, como eu havia dito, na peregrinação do povo a Jerusalém, o templo em Jerusalém, e ele celebra a libertação divina das crises, como perseguição dos inimigos, e a gente sabe que em todo esse percurso o povo sofria ataques, sejam de assaltantes, seja de animais, sejam de pessoas que zombavam, a gente viu isso em salmos anteriores, seja inúmeras situações onde corria-se perigo. Então eles celebram aqui a vitória e a libertação diante das crises, diante da opressão. E a história nos revela também que no Êxodo, se a promessa dava conta de um livramento físico, era um livramento do povo na sua caminhada rumo ao Messias. No Novo Testamento ele mostra o cumprimento das promessas. A gente percebe então que em Jesus as promessas de proteção e segurança elas se cumprem. É o nosso livramento espiritual. É o nosso livramento espiritual. E este salmo aqui, ele era cantado coletivamente, ele era declarado, e ele faz lembrança ao sofrimento do povo, o sofrimento que o povo vivia. E a conexão que nós podemos fazer deste salmo aqui com a época em que nós estamos vivendo, esse tempo de Páscoa, essa conexão, a gente percebe que como Israel, que sofria e experimentou o livramento vivido pelo povo no passado, a ressurreição de Cristo, então, ele é o ápice da intervenção divina contra a morte. Jesus vem e ele vence a morte na cruz. Percebe que a nossa cruz aqui está deitada, Ela já não está mais de pé.
E lá onde Jesus estava no sepulcro, ele vive, ele vence a morte, ele sai, como que decretando e selando a missão que ele tinha para cumprir nessa terra. Então, se nós vemos a promessa no povo, lá no Êxodo, desde o Êxodo, a gente vê em Cristo Jesus o cumprimento de todas as promessas. Essa é a conexão. Foi lido no começo do culto aqui, 1 Coríntios 15, 54, e ali fala justamente a respeito disso, desse cumprimento máximo que foi Jesus naquela cruz. E o nosso texto aqui do Salmo 124, ele começa com essa confissão: se não for o Senhor, se não for o Senhor. É como que o salmista dizendo: se não fosse Deus na minha história, se o Senhor não estivesse conosco, se o Senhor não estivesse nessa jornada conosco, nós estaríamos perdidos. Se o Senhor. Então é uma declaração de total dependência do Senhor Jesus. É uma declaração dizendo que eu não posso por minhas forças, eu dependo daquele que me livra, daquele que me guarda. No Novo Testamento a gente vê aquilo que Deus realizava, no povo. Aliás, no Velho Testamento a gente vê aquilo que Deus realizava no povo de Israel. E a comprovação da soberania. Mas eu queria ler um texto que está lá em João 28, 29. Você pode abrir a sua Bíblia ou quiser acompanhar. João, no capítulo 10, verso 28 e verso 29. Evangelho de João: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatá-la. Ninguém pode arrebatá-la. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Palavra do Senhor para mim e para você. Ninguém nos tira aquilo que o Senhor nos deu. Nós temos a vida eterna, conquistada nessa cruz, não nessa, mas conquistada na cruz. Nós obtivemos acesso a vida eterna, porque o nosso bom pastor foi pregado no madeiro, foi humilhado, foi traspassado, foi zombado, mas ele não permaneceu na cruz. A cruz faz sentido para nós se ela estiver assim, vazia. A cruz para nós, ela faz sentido se ela estiver vazia. Porque ele não permaneceu morto, mas ele ressurgiu, ele venceu a morte. E essa é o cumprimento, essa era a esperança que o povo no Antigo Testamento tinha, mas eles não faziam ideia do que seria. Por mais que o texto que o Theo leu no início de Isaías 53 fala a respeito disso, do sofrimento. Então o profeta já dizia a respeito do cordeiro que ele seria morto, imolado, iria sofrer por nós. Mas eles não faziam ideia do que seria Jesus Cristo na prática, realmente. Então a cruz vem para cumprir tudo aquilo que fora dito. E vem para mostrar que agora, por meio dela, nós temos a salvação. Nós temos o livre acesso. E hoje nós podemos declarar, com certeza você pode declarar: se não for a Deus, se não for ao Senhor na minha história. Pensa um pouquinho naquilo que você tem vivido hoje, no teu dia a dia, os teus enfrentamentos, as tuas lutas. Será que você não pode dizer assim: se não for ao Senhor na minha vida, que seria de mim? Se não for ao Senhor na minha história, que seria de mim? Com toda certeza, nós temos testemunhos a dar.
Com toda certeza, nós temos como salmista algo a dizer. E ele fala ali nos versos 3 a 5 ele faz umas metáforas ali a respeito do perigo que eles viviam. Termos como ser engolidos vivos, águas violentas ou impetuosas em outras versões, tudo isso nos revela que eles viviam perigos e adversidades naquele tempo. E sempre nós teremos esses mesmos perigos e adversidades na nossa história, no nosso dia a dia. Lutas, batalhas. E você sabe quais têm sido as tuas batalhas? Quais têm sido as tuas lutas? Talvez lutas com pessoas, com situações, mas talvez sejam lutas internas, coisas que você precisa travar dentro de você. Questões que talvez o inimigo, ele vem para te acusar, ele vem para te apontar o dedo, porque essa é a função dele, esse é o papel dele, te acusar e apontar os seus defeitos. São lutas que nós enfrentamos, cada um a sua luta. A minha luta não é maior que a sua luta não é maior que a minha. Mas para nós, para cada um de nós, a nossa luta é grande, não é mesmo? Para cada um de nós, o nosso gigante parece ser enorme. Mas nós podemos dizer como salmista: se não for o Senhor, eu não poderia enfrentar essas lutas. Se não for o Senhor, eu não teria a menor condição. Dependência do Senhor. E o salmista ali, a partir do verso 6, ele então ele começa a proclamar a respeito do escape, a respeito do livramento. Se por um lado ele enfrenta as lutas e as dificuldades, se por um lado as batalhas são intensas sobre a sua vida, sobre a vida do povo, do outro nós encontramos o escape. E o salmista coloca ali: quebrou-se, rompeu-se o laço. Isso demonstra libertação. Isso demonstra que o Senhor quebra toda corrente que te aprisiona, todo laço que te prende. Nada é impossível ao nosso Deus. Nada pode impedir a ação de Deus na tua vida. Ele fala no verso 8 ali: socorro no nome do Senhor. A nossa salvação só pode ser obtida nesse nome. Em 1 Pedro 5:8, nós vemos ele falar um pouco. 1 Pedro 5, verso 8: sejam sóbrios e vigilantes, o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, ele traz um texto nos alertando então de que as adversidades e os problemas sempre estarão à porta, sempre estarão ao nosso redor. Porém, quando ele fala a respeito do escape, ele nos leva a Atos capítulo 4. Eu queria que você abrisse também e acompanhasse Atos dos Apóstolos, no capítulo 4. É isso mesmo, é 4:12. Atos 4:12, isso. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, se por um lado nós temos o inimigo, o diabo, que anda ao nosso derredor, pronto para nos fazer cair, pronto para nos fazer nos prostrar, pronto para fazer com que a gente caia, nós temos a nossa segurança que não há em nenhum lugar um nome pelo qual nós podemos ser salvos e libertos, senão no nome do Senhor Jesus Cristo.
É Ele quem nos liberta, é Ele quem nos salva, é Ele quem nos traz o escape, é Ele quem nos dá o alívio, é Ele quem nos dá o socorro. Ele é o socorro bem presente na tribulação. Ele é aquele que olha para nós e entende o nosso sofrimento e estende a sua destra para nos socorrer. Esse é o nosso Jesus, esse é o nosso Senhor. Então a gente aprende desde o início que Deus age em favor do seu povo. O Senhor age em favor do seu povo, e a cruz, ela é o ápice do seu amor. É o ápice do seu amor por nós. Se a gente lê em Efésios, capítulo 1, verso 4 até o 7, diz: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Ele te amou antes da fundação do mundo. Antes de ser pregado no madeiro, Ele já tinha amado cada um de nós. Ele olhava, e mesmo você no ventre da sua mãe, Ele sabia que a morte na cruz era por você, era por mim. Deus age em favor do seu povo. E a Páscoa que nós vivemos hoje, ela é essa lembrança, a lembrança do cumprimento da promessa. Cristo, o Cordeiro, que nos liberta do laço do pecado. Que nos liberta do laço do pecado. As águas altivas que o salmista traz, ela nos mostra e simboliza o poder da morte, que nos aprisiona, que nos escraviza. Mas a cruz de Cristo nos liberta. A cruz de Cristo simboliza essa ruptura definitiva com a morte eterna. Nós, a partir da cruz, somos transformados. O laço do passarinheiro é rompido. Simboliza que o pecado não mais tem poder sobre você. Nós ainda estamos na presença do pecado, porém, do poder do pecado nós fomos livres. A presença do pecado seremos livres quando Jesus voltar e levar a sua igreja. Aí não haverá mais a presença do pecado, mas o poder do pecado foi vencido na cruz. O pecado não mais tem poder sobre mim e sobre você, porque hoje nós temos o nosso advogado, aquele que nos perdoa. E se você tem enfrentado, e se uma das suas batalhas é com relação a pecado, e se uma das suas lutas e das suas dificuldades é com relação a algum pecado na tua história, saiba que nós temos um advogado que nos ajuda. Saiba que nós temos um advogado que vem para nos libertar, nos purificar, nos justificar. Basta nós nos prostrarmos, nos rendermos diante dele e dizer: Senhor, se não for o Senhor na minha história, eu não consigo. Eu não consigo, eu não posso. O pecado ainda está presente e nós batalhamos, mas nós precisamos dessa ação de Deus nas nossas vidas. Para concluir, assim como Israel, a igreja hoje, ela precisa da presença desse Criador, da presença daquele homem que se humilhou,
se entregou, que se rendeu e assumiu sobre si a nossa culpa. Todo o pecado da humanidade Ele levou sobre si. Todo o pecado Ele assume sobre Ele, e com isso Ele se faz o Cordeiro perfeito. Com isso Ele se faz o Cordeiro puro, imaculado, porque era esse Cordeiro que precisava morrer pelo pecado do povo. A diferença é que agora não mais precisamos do Cordeiro, não mais precisamos da morte desse pequeno e inofensivo animal, porque um homem se fez Cordeiro por nós. Por causa do pecado de um homem, por causa do erro de um homem, o pecado entra na humanidade. E por causa do sacrifício de um homem, o pecado é arrancado. E hoje nós podemos ter esse livre acesso e conseguir diante do Pai o perdão e a purificação de todos os nossos erros. Eu não sei como isso bate no seu coração. Eu não sei como isso mexe com você. Eu não sei o que passa na sua cabeça quando você ouve isso. Mas no meu coração existe uma gratidão tremenda por saber que, Senhor, obrigado, porque eu sei quem eu sou. E se não for ao Senhor pagar pelos meus pecados, eu não sei o que seria de mim. Eu não sei o que seria da minha família. Eu não sei o que seria da nossa cidade. Se não for ao Senhor. Então nós precisamos todos os dias fazer valer esse sacrifício da cruz. Sabe como a gente faz valer esse sacrifício da cruz? Nós fazemos valer o sacrifício da cruz quando nós nos achegamos a essa cruz e nós colocamos aqui a nossa carne. A gente coloca aqui o nosso eu. A gente coloca aqui a nossa justiça própria. A gente coloca aqui o nosso orgulho, a nossa soberba. A gente coloca aqui. Crucificar a carne é fazer valer o sacrifício de Cristo. É dizer, Senhor, aquilo que o Senhor fez uma vez, valeu de uma vez por todas. E eu crucifico a minha própria vontade para dizer para todo mundo que importa servir ao Senhor do que servir ao mundo. Importa fazer a tua vontade do que fazer a minha vontade. Importa te agradar do que obter simplesmente o meu prazer. Isso é fazer valer. Então, meu irmão, minha irmã, que você possa crucificar a sua carne todos os dias. Todos os dias. Que você coloque na cruz a sua natureza e viva diante do Senhor uma vida plena. Porque a palavra de Deus disse que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Sabe o que é vida em abundância? É vida em toda a sua plenitude. Não é uma vida sem problemas, mas é uma vida que eu olho para os problemas e falo, são muitas, mas eu já venci essas lutas. E eu consigo me alegrar no meio das dificuldades, no meio das lutas, no meio das adversidades. Então tenha uma atitude de pessoa que é liberta. Porque tem muita gente que já ouviu essa mensagem. Tem muita gente que já ouviu falar que Jesus veio para nos resgatar, que Jesus veio para nos perdoar, que Jesus veio para fazer diferença na nossa história, que veio para nos libertar de toda corrente. A pessoa sabe de tudo isso. De trás para frente, decora. Mas o problema é que ainda hoje vive escravizada.
ainda hoje, mesmo conhecendo essa verdade, vive uma vida presa. Essa pessoa, na prática, ela não está liberta. E olha que ela já ouviu a palavra, mas ela não tem atitude de pessoa liberta. E a atitude da pessoa liberta é saber: Senhor, eu estou enfrentando essas batalhas, eu estou enfrentando essas lutas, muitas dessas lutas é por culpa minha mesmo, porque eu errei, porque eu pequei, porque eu falhei. Mas Senhor, eu confio em Ti, porque aquilo que o Senhor sofreu é muito superior ao que eu tenho sofrido. E se aquilo que o Senhor passou, trouxe e me fez uma pessoa livre, eu quero ser livre, mesmo nas condições que eu estou. Eu quero ser livre. Eu quero não mais viver escravo de vícios. Eu não quero mais ser escravo daquilo que me aprisiona e destrói a minha família, destrói os meus relacionamentos, destrói a minha relação com os meus amigos, destrói a minha relação no trabalho. Senhor, eu fui livre, então eu quero essa liberdade para a minha vida. Então que hoje você possa assumir isso, não comigo, não com a igreja, mas com o Senhor. Senhor, a liberdade já está à minha disposição, eu quero vivê-la. Eu quero desfrutar dessa liberdade. Não mais sofrer por causa do pecado. Então tenha uma atitude de pessoa liberta. Lute contra o pecado. Resista ao diabo. E a palavra diz que ele vai fazer o quê? Ele vai fugir. Mas é a gente que está fugindo do diabo, né? A gente inverte tudo. Então resista ao diabo e viva a liberdade. Porque mesmo aqueles pecados que você confessar, o diabo é tão safado, ele é tão mesquinho, que ele vai te acusar para o resto da vida dos teus erros. O resto da vida ele vai ficar acusando: mas lembra daquilo? Lembra daquele erro, Teodoro, que você fez lá em 1900 e blá, 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 blá. Lembra? Mas se nós temos uma consciência de liberdade, nós batemos no peito e falando: eu já confessei os meus pecados e fui purificado, fui lavado e não sou mais escravo do pecado. Eu sou livre. Eu sou livre. Livre de toda acusação. Livre de toda armadilha do inimigo. Viver a Páscoa como comunidade é proclamar: se não for ao Senhor. Viver a Páscoa, esse é o nosso desafio. Declarar e fazer com que todos saibam quem nós éramos e quem hoje nós somos. E o que Deus fez na minha vida e o que Deus fez na tua vida. Se o Senhor fez algo na tua vida, declare isso, proclame isso. A Páscoa não é um momento que nós lembramos uma vez no ano. Na verdade, nós lembramos a Páscoa todas as vezes que nós partilhamos a ceia do Senhor. Para nós cristãos não é uma vez ali no ano, em abril, mais ou menos. Não. Nós celebramos a Páscoa todos os meses, porque nós fazemos lembrar daquilo que Jesus fez. E nós precisamos fazer lembrar na sociedade aquilo que o Senhor tem feito todos os dias nas nossas vidas. Eu queria que você vivesse isso, não mais escravo, mas livre, porque Ele vive. Ele ressuscitou. Então, da promessa à presença, da promessa de um Messias que viria à presença de um Deus que liberta. Essa é a nossa mensagem e é isso que nós nos apegamos. Coloque-se de pé, vamos orar.
Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já fez, Deus, nas nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Deus, na nossa história. E eu sou grato a Ti, Senhor. Sou grato pelo Teu amor. E te peço, Deus, que o Senhor se manifeste nas nossas vidas a cada dia, Senhor, nos lembrando do sacrifício feito na cruz. E, Senhor, eu oro, Senhor, para que nós possamos viver a liberdade conquistada nessa cruz, ó Deus. Senhor, não mais vivemos escravos do pecado, não mais vivemos escravos daquilo que o pecado gerou, mas fomos libertos, ó Deus. Nós fomos libertos e somos gratos a Ti por isso, Senhor. Manifesta, Deus, o Teu poder sobre a vida de cada um de nós e que nós possamos viver intensamente, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém.